Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo do amor nos ilumine neste última aula de moral sexual e familiar, a conclusão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, nós começamos desde uma abordagem teológica, depois personalista, filosófica, depois estudamos todo o Amoris Laetitia, a exortação sobre o sino da família, e tendo como base que nos deu André Leonardi, Cristo e o nosso corpo, a conclusão será o último capítulo, Cristo e a santificação do nosso corpo, que começa na página 105. Vocês acompanhem comigo, tá bom? Porque o tema é muito lindo e faz-nos refletir e ficar encantado com o amor de Deus. O não ao pecado, um sim ao amor. Diz assim André. Ao ler as páginas precedentes sobre os diversos problemas da vida sexual, você talvez tenha tido a impressão de que tanto pela voz da Igreja como através do Evangelho, Cristo nos convida a uma atitude unicamente negativa em matéria sexual. Pode pensar-se assim: não à masturbação, não à homossexualidade, não às relações pré-conjugais. Mas, na verdade, cada não às deformações egoístas da sexualidade é um sim ao amor, a uma homenagem que se presta à autêntica dignidade do sexo. Do ponto de vista cristão, como aliás em toda a sã filosofia moral, as proibições nunca estão em primeiro lugar. Não passam da fase negativa de uma vibrante afirmação dos verdadeiros valores da vida. Olha que lindo, hein? Então venham comigo, tá? Que as páginas são lindas. Página 106. O verdadeiro sentido da castidade quer dizer do esforço por canalizar e integrar o instinto sexual no conjunto da vida humana, é, antes de mais nada, positivo. São Paulo resumiu nesta fórmula lapidar: glorificai a Deus no vosso corpo. Que perspectiva! A castidade, longe de ser uma virtude estreita e mesquinha, boa somente para os reprimidos, consiste, na verdade, em dar glória a Deus através do respeito pela grandeza do nosso corpo. Dar glória a esse Deus que é o Criador do corpo e que desde a encarnação tem Ele próprio em Cristo um corpo de carne. São Paulo resumiu a essência do sentido cristão da castidade na passagem da Epístola aos Coríntios, cujo último versículo acabo de citar. Gostaria de apresentá-la aqui na íntegra para depois examiná-la em detalhe. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não me farei escravo de nada. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, e Deus destruirá tanto estes como aquele. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor. E o Senhor para o corpo, e Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós com seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Por acaso tomarei os membros de Cristo para fazer deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que aquele que se une a uma prostituta se torna o mesmo corpo com ela? Porque foi dito:
serão dois numa só carne. Ao contrário, quem está unido ao Senhor é só um espírito com ele. Fugi, portanto, pois da fornicação. Qualquer pecado que o homem possa cometer é exterior ao seu corpo, mas quem comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Porventura, não sabeis que os vossos membros são templos do Espírito Santo, que habita em vós e que vos foi dado por Deus? E que por isso não vos pertenceis a vós mesmos, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus e trazei-o no vosso corpo. E diz assim André Leonardi: este texto esplêndido está carregado de inúmeros ensinamentos, dos quais gostaria de reter os mais importantes, para compreendermos bem o espírito da castidade que Cristo nos convida a viver. Primeiro, não nos pertencemos. No seu desejo de sublinhar a liberdade do cristão com relação às múltiplas prescrições da lei judaica, especialmente em matéria alimentar, Paulo gostava de dizer: tudo me é lícito. Chega destas distinções entre animais, poucos impuros, entre carnes profanas e carnes oferecidas aos ídolos nos cultos pagãos. Carne é carne. O alimento não tem em si mesmo nenhum valor sagrado. Foram feitos para o estômago, e o estômago foi feito para recebê-los e digeri-los. Tudo me é lícito, mas acrescenta Paulo, nem por isso tudo me é conveniente. Com efeito, mais adiante, do capítulo 8º ao 10º, acrescentará que é preferível abster-se das carnes provenientes dos sacrifícios pagãos a correr o risco de, comendo-as, escandalizar um irmão de consciência pouco esclarecida. Acima da liberdade estão as exigências da caridade. Mas o apóstolo, página 108, primeiro parágrafo, terceira linha, quer, sobretudo, desautorizar os libertinos que pretendiam justificar o seu desregramento em nome da liberdade cristã. Tudo me é lícito? Sem dúvida, pois sou livre em Cristo. Mas aquele que se entrega à impureza destrói precisamente essa liberdade, pois se deixa dominar pela lei dos seus instintos. Paulo desmonta aqui, com particular cuidado, o principal sofisma dos libertinos do seu tempo, que aliás permanece sempre atual. É o sofisma que coloca o sexo em pé de igualdade com o estômago. Se o estômago está feito para comer quando sinto fome, por que o sexo não há de estar feito para o orgasmo sempre que eu sinta vontade? E o apóstolo tem de lembrar-lhes então que o estômago, tal como os alimentos, está destinado a passar com o mundo presente, pois está ligado às necessidades da vida terrena, já que não existirão na vida eterna. O corpo, em contrapartida, na medida em que exprime a pessoa, recebeu a promessa da ressurreição e, da mesma forma, a diferença entre sexos, que no mais profundo do nosso ser nos torna homem ou mulheres, recebeu de Cristo ressuscitado uma promessa de glória celestial. É verdade que na vida eterna já não haverá necessidade de reprodução, mas seremos homens ou mulheres por toda a eternidade. A genitalidade passará, mas não a sexualidade. Não se pode, pois, pôr o sexo e o estômago, a vida sexual e os costumes alimentares em plano de igualdade. O estômago talvez esteja feito para os alimentos e a sua digestão, mas o corpo sexuado, isto é,
Ao fim e ao cabo, a pessoa sexuada não está feita simplesmente para a união e o orgasmo, mas para o Senhor. Está destinada a partilhar da glória do ressuscitado. O Senhor também é para o corpo, ele que pelo seu poder e pelo seu amor, um dia fará passar da miséria para a glória do céu. Nós estamos na página 109 e eu estou suando por causa da luz que faz aqui para poder gravar. E no primeiro parágrafo da 109, que começa assim: a partir daqui, tudo se esclarece na concepção cristã da castidade. Antes de mais nada, compreendemos que não se trata de sermos castos simplesmente para nos possuirmos a nós mesmos, para sermos senhores do nosso corpo, como às vezes se diz. Esse seria, assim, um ideal pagão, uma vontade de domínio. Somos convidados a viver a pureza porque o nosso corpo não nos pertence, porque é um membro de Cristo e um templo do Espírito Santo. Como poderia você entregar à impureza esse corpo que Deus resgatou na cruz ao preço do sangue de Cristo, esse corpo que ele destinou à ressurreição e no qual o seu corpo, seu espírito veio habitar? Este é o ideal cristão da castidade. Não tanto sermos senhores de nós mesmos, mas servos de Jesus Cristo. Não possuirmos a nós mesmos em primeiro lugar, mas pertencer ao Senhor e oferecer-nos a Ele. Não sermos capitães da nossa alma, para usar os termos que se empregavam antigamente, mas respeitar no nosso corpo e no nosso sexo o grandioso projeto que Deus tem para nós. Último parágrafo da 109. A seguir, o texto de São Paulo permite-nos compreender a importância da castidade e a gravidade do pecado da impureza. Sabemos que as faltas sexuais não são mais graves, pois o pecado por excelência é o do orgulho e o da recusa do amor de Deus. Mas a impureza é talvez o mais nevrálgico, aquele cujas consequências são mais perturbadoras, pois atinge o homem e a mulher no seu próprio corpo. Isso é nesse nó central da nossa condição propriamente humana, simultaneamente espiritual e carnal, que é o nosso corpo. É a esta gravidade especial do pecado de impureza que o apóstolo se refere quando diz: qualquer outro pecado que o homem possa cometer é exterior ao seu corpo, mas quem comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Com efeito, a experiência mostra-nos que a desordem sexual destrói o coração humano, estrangula a vida espiritual, obscurece o gosto pelas coisas de Deus e paralisa a pessoa na sua capacidade de relacionar-se com o Senhor e com os outros, fazendo-o dobrar sobre si mesmo. A impureza é um atoleiro do coração e do corpo, uma perversão do corpo e do coração, do qual somente um amor maior nos poderá libertar. Então agora nós vamos aqui estudar um pouquinho, meus amados, a página 111, Ser Casto por Amor, tá bom? Peguem aí, não se percam, que assim a gente vai concluindo o nosso tema com mais profundidade. Prezado leitor, prezada leitora, não conheço a sua situação particular e precisa nesta matéria. Página 111, primeira frase. O ideal seria que pudesse conversar com cada um e cada uma individualmente. Em matéria de pureza, as moças
cuja sexualidade é mais interior e difusa, não costumam ter o mesmo tipo de dificuldades que os rapazes, cuja sexualidade é mais exterior e brutal. Além disso, seria preciso ter em conta também a diversidade de vocações. As exigências da castidade não se apresentam exatamente da mesma maneira para as pessoas casadas e para os solteiros, para os noivos e para os jovens que se preparam para dedicar a sua vida a Deus no celibato. Além disso, há diversidade de idades e temperamentos. A vida sexual levanta questões diferentes aos 15, aos 20, aos 40 ou aos 60 anos. Alguns têm um temperamento espontâneo, harmonioso neste campo, a ponto de ignorarem quaisquer extensões mais sérias. Outros, pelo contrário, são continuamente atormentados por tentações violentas e dilacerantes. Quem quer que seja você, e qual for a sua situação pessoal, eu queria dirigir-lhe em nome do Senhor umas palavras de verdade e de paz, de luz e de encorajamento. Quer você deseje permanecer casto ou voltar a sê-lo, empenhe-se nessa luta por amor, e não por uma veleidade de heroísmo. Seja casto por alguém, não para realizar uma performance moral. Sejam na humildade de um oferecimento singelo de si mesmo, não na crispação pretensiosa da sua vontade. Se quiser ser puro, a fim de fazer boa figura, você só estará expondo, quer ao orgulho, caso triunfe durante algum tempo, quer ao desalento, se como é provável, fracassar uma e outra vez. É infinitamente mais verdadeiro e mais saudável procurar a castidade por amor ao Senhor em todos os casos, especialmente se você estiver dedicado a Ele no celibato. Por amor ao seu cônjuge e a seus filhos, se você for casado, por fidelidade antecipada ao seu esposo ou esposa, se você se estiver preparando para o matrimônio. Por respeito à consagração da sua pessoa, por respeito à sua missão, se você for sacerdote ou futuro sacerdote. Seja como for, qualquer que seja o seu estado de vida, você não se pertence, e a impureza é uma traição contra algum outro e uma cumplicidade com o mal que destrói a humanidade. É necessário ser casto por amor. Então vamos continuar aqui na página 113, outro subtítulo: Esperar tudo da Eucaristia. Sei muito bem que nem sempre é fácil alcançar a pureza por causa da nossa fragilidade nessa matéria. Também sei que você pode, eventualmente, estar entre aqueles ou aquelas para quem a castidade é um fardo particularmente pesado. Talvez tenha sido profundamente ferido por umas experiências infelizes, das quais foi o artífice ou a vítima. Talvez se sinta prisioneiro de um oneroso passado sexual ou de uns hábitos inveterados. Talvez seja torturado secretamente, sem ousar falar disso a ninguém, por umas tendências pervertidas. Quem quer que você seja, quaisquer que sejam o seu passado e o seu presente, o Senhor dirige-lhe uma palavras encorajadoras e abre-lhes um futuro luminoso. Quais são essas palavras encorajadoras? Vamos lá. Última frase da 113. Tende confiança, sou eu, não temais. Tende coragem, eu venci o mundo. Vinde a mim,
todos vós que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu queria, sobretudo, primeiro parágrafo, quarta linha da 114. Eu queria, sobretudo, que você se agarrasse com muita fé à Eucaristia. A pureza e a impureza dizem respeito ao seu corpo. Ora bem, para tratar o seu corpo e o dos outros com amor e respeito, espere muito, espere tudo do corpo de Cristo. Que tesouro para os nossos pobres corpos agitados e atormentados, esse corpo santíssimo do Senhor, ressuscitado, presente na Eucaristia. Corpo de Cristo, salvai-me, diz Santo Inácio. Numa oração célebre, que seja esse também o seu grito, nas horas da tentação ou de pecado, a comunhão do corpo de Cristo e a adoração do Santíssimo Sacramento, ou mesmo o simples pensamento da Eucaristia, poderão constituir para você uma grande ajuda na tempestade. E o mesmo podemos dizer da oração a Maria Imaculada, cujo corpo virginal e íntegro já se encontra associado à glória pascal de Cristo. Já se vê aonde pretendo chegar. Se você deseja conhecer a alegria da pureza, como tantos outros conseguiram antes de você, página 115, não lhe bastará lutar contra as tentações sexuais no campo do próprio sexo. É necessário partir de mais alto. É preciso permitir que desça sobre você essa força suprema. Esse gozo vencedor, como dizia Santo Agostinho, que Cristo lhe outorga por meio da Eucaristia. É a inocência de Deus, é a santidade de Cristo, é o amor do Espírito Santo, que devem ser em você, mas vindos do alto, a fonte da sua castidade. Então você compreenderá a afirmação de Cristo de que a castidade começa no coração e no olhar, antes de traduzir-se nos atos do corpo. Todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. É do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as fornicações, os adultérios, as libertinagens. Através da oração da Eucaristia, você permitirá ao Senhor que santifique os seus pensamentos, os seus desejos, os seus olhares e as suas imaginações, antes mesmo de curar o seu corpo. E é por aí que preciso começar. É impossível sermos castos no corpo se não o somos no coração. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Contar com a misericórdia do Senhor. Último tópico, página 115. E se apesar de tudo, você experimentar repetidamente a sua fraqueza, poderá por isso desanimar? Não. Será preciso contar mais ainda com a misericórdia de Deus, com o seu coração que acolhe tão carinhosamente a nossa miséria. Quanta coragem, quanta perseverança você poderá receber do Senhor, se lhe permitir que venha ao seu encontro com mais frequência ali mesmo, onde você está, através do sacramento do perdão. Confessar-se regularmente não significa apenas vencer-se a si mesmo e dizer um resoluto não ao comodismo, que preferiria ver-nos instalados na nossa miséria. Significa também e principalmente dar a Deus a oportunidade de amar-nos tal como somos, de perdoar as nossas faltas e curar as feridas do nosso coração e do nosso corpo. Pela maravilhosa graça da misericórdia, até o pecado, uma vez perdoado, se torna fonte de reconhecimento e de amor. E as tentações
tornam-se ocasião de regressar ao Senhor e de mostrar-lhe a nossa verdadeira preferência. No fim das contas, Senhor, eu amo-vos mais do que as minhas misérias. Não tenhamos medo de reconhecer nos pecadores diante do nosso Senhor. Ele sabe de que barro estamos feitos, conhece a nossa fragilidade, mas não se deixa desencorajar por ela, pois o seu amor é maior que o nosso pecado. Se não, por que teria permitido que Cristo, o inocente, como se identificasse com o pecado sobre a cruz? Por que teria feito dele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se não fosse para que você e eu nos sentíssemos compreendidos e abraçados pelo amor de Deus, qualquer que seja o nosso pecado? Último parágrafo da 116. O essencial é nunca chamar o bem de mal. Nesta matéria, você logo verificará a existência de um fenômeno curioso. Em todos os outros campos da vida moral, a maioria dos cristãos aceita sem grandes dificuldades que são pecadores e muitas vezes também não perdem o sono por causa disso. Sabem que cometem faltas diárias contra o ideal da caridade ou da justiça, mas não pretendem que se modifiquem esses ideais simplesmente porque contrariam as suas tendências espontâneas. Em contrapartida, no âmbito sexual, inúmeros católicos prefeririam ver-se inocentados e branqueados por princípio. Desejariam que a Igreja lhes dissesse que a masturbação não é pecado, que as relações pré-conjugais são lícitas, que a contracepção é um bem. Porque semelhante tabu apenas no plano sexual? Por que querem tornar-se irrepreensíveis por decreto nesse domínio? Primeira parágrafo começado na 117 ao meio da página. O que o Senhor lhe pede, prezado leitor e leitora, é que você reconheça com simplicidade as suas fraquezas e as suas faltas, tanto nessa matéria como em qualquer outra, e as confie a sua fidelidade, que é maior que todas as nossas infidelidades. É este duplo reconhecimento da verdade do seu pecado e do perdão que Deus poderá torná-lo livre. E se apesar de tudo, apesar da sua boa vontade, apesar de recorrer a esses sacramentos que devolvem a saúde interior, a confissão e a Eucaristia, você permanecer marcado por uma ferida aparentemente incurável, devido ao peso dos hábitos adquiridos, então, mesmo essa provação se transformará numa cruz, que poderá unir a cruz vitoriosa de Cristo. Bastando para isso que persevere sempre na luta e não abandone nunca os meios que Deus lhe oferece. Com incansável generosidade. Estamos na página 118. Assim, repito que quem quer que você seja qual for a sua situação pessoal, o caminho da salvação sempre lhe estará aberto. Se não fosse assim, Deus não seria Deus e o nosso pecado seria mais forte que o seu amor. O único mal irrepreensível é desesperar voluntária e definitivamente da misericórdia divina. Então, na página 118, cita a carta aos Romanos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem nos separará, pois, do amor de Cristo? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as forças das alturas, nem das profundezas,
nem nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui tem uma nota linda que diz: e eu ainda ousaria acrescentar explicitamente aos textos de Paulo: nem mesmo o pecado nos separará do amor de Deus, pois o próprio pecado, se o reconhecemos como tal, e o confiamos à misericórdia do Senhor através do sacramento da reconciliação, deixa de ser capaz de separar-nos do amor de Cristo. Voltando ao corpo do texto, último parágrafo da 118. No combate que você terá de enfrentar para viver a castidade, isto é, para glorificar a Deus no seu corpo, e assim contribuir para libertar o mundo da escravidão da impureza, que seja esta a fonte da sua coragem, da sua confiança e da sua paz. E na 119 conclui, citando: na verdade, Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santidade. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Fantástico, estou comovendo, quase choro. Tá bom, muito obrigado por ter me acompanhado nesse curso, espero ter feito o melhor, peço perdão se não atingi as vossas expectativas, mas fiz tudo o que pude e com muito amor. Que Deus seja bendito, bendita seja sua Mãe Santíssima, paz e bem. Obrigado.